Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Boa tarde, estamos aqui mais um sábado no Inclusão Urgente. Primeiramente eu agradeço a Deus pela dádiva da vida, por estarmos aqui. Hoje um sábado chuvoso, muito gostoso para estar dormindo em casa, mas a gente está aqui. E convido a vocês a estar participando junto com a gente também. Hoje nossa convidada é uma mãe que veio contar o seu relato aqui no programa, sobre a sua trajetória de vida. Também ela está passando aí por um processo em tratamento, que ela também vai nos contar aqui. Mas antes um pouquinho de entrar nesse assunto, às vezes as pessoas perguntam para mim, por que hoje em dia tem tantas pessoas com autismo? E aí eu queria até trazer uma foto para vocês de um filme que eu assisti, que é muito triste esse filme, mas eu queria mostrar para vocês aqui, o autismo, a deficiência sempre existiu. Só que o problema é que antigamente eles ficavam desse jeito. Juan, você poderia colocar aquela foto na tela? Isso. Antigamente, os nossos autistas, pessoas com deficiência, viviam em manicômio e eram tratados como débil mental, mongoloide, enfim, de todos os nomes aí. E surgiu a lei da pessoa com deficiência. E essa lei veio para poder dar uma qualidade de vida digna para os nossos filhos. Tá ótimo. E aí, convido vocês a assistir esse filme, que é triste, mas é uma realidade. Não é que os autistas aumentaram sim. Porém, hoje, eles vivem no meio da sociedade. E aí nós, mães, nós famílias que têm um filho com deficiência, lutamos para que esse direito desses autistas seja executado e cumprido na sociedade. Porque antes de ser uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa digna de respeito e também de estar no meio social, assim como todos. É um direito. E aqui no programa a gente sempre fala sobre isso, dessa inclusão das pessoas com deficiência no meio social. E essa é a nossa luta e a nossa causa. E hoje a gente luta para que isso não aconteça. E nossos filhos autistas adultos estão meio que abandonados pelo poder público aqui do município nessa questão. Não tem uma qualidade de vida, não tem terapia adequada para eles, e nem mesmo para os pequenos, porque se as crianças não tiverem uma terapia adequada, ele vai se tornar um autista adulto comprometido. E o que a gente fala é que, no mínimo, tem que ter uma autonomia, no qual eles não estão tendo. Eu me deparei essa semana, fiquei muito triste com isso, que assim, eu entrei num processo judicial para que minha filha tenha tratamento, tenha uma continuidade no tratamento que foi interrompido por várias vezes aí. Hoje ela tem 21 anos, ela é de nível 3 de suporte, e tem um mínimo de autonomia. E aí, para minha tristeza, o juiz deu uma causa ganha para a prefeitura, dizendo que o que a prefeitura tem para oferecer para ela é isso aí, 2 vezes na semana, por 30 minutos. Aí eu falo para vocês, aonde está a lei? Aonde está o direito? Se primeiro pede para mim ir no médico, fazer um relatório, quais são as necessidades daquela pessoa. O médico faz, está lá bonitinho o relatório. E quando chega para o juiz, né, que é ele que determina o que está escrito na lei, é ele que executa o que está escrito na lei, ele diz que está tudo bem, que é só isso que tem para oferecer. E aí eu pergunto para vocês, o que vai ser dos nossos filhos
autista ou com deficiência daqui a alguns dias? Vai voltar no passado? Vai criar-se mais manicômio? É isso que o nosso poder público está pensando em fazer? Criar mais hospitais? Vamos mudar o nome do manicômio, criar mais hospitais psiquiátricos para que os nossos filhos fiquem internados, dopados, amarrados? É isso que nós, famílias, nunca vamos deixar acontecer e não queremos. Então, eu acho que eu já dei o recado. Vou pedir para a minha convidada se apresentar, falar um pouquinho sobre ela e também sobre a trajetória de vida. Natália? Olá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Brasil. É uma satisfação imensa estar aqui, cedendo essa entrevista, para falar um pouco da minha jornada, desde a era de tentante até esse presente momento, da descoberta do autismo da minha filha. O que ocorre? Eu, como muitas mulheres, tenho o desejo de ser mãe e eu busquei esse sonho, que estava realmente desafiador. Pois, assim, para muitas mulheres pode ser fácil engravidar, para outras é um desafio. Porque o relógio biológico da mulher, ele passa rápido, ele tem uma programação. Então, a gente tem que correr contra o tempo. E aí, então, eu busquei o tratamento aos 37 anos, e aí eu consegui engravidar da minha filha, através da medicina, busquei ajuda em outra cidade, tá? Numa faculdade de medicina. E então, eu consegui realizar esse sonho e minha filha nasceu no ano de 2021. Lembrando que essa situação da minha gestação, aconteceu tudo isso em 2020. E aí, então, em 2022, ela começou a frequentar a escolinha, eu voltei a trabalhar, porém aconteceu algumas situações que me deixaram estressada, que começaram a abalar meu psicológico na vida, no ramo profissional. E aí eu busquei ajuda profissional, até que eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, ou também se chama-se transtorno afetivo bipolar. E aí, aquilo foi uma sentença para mim, sabe? Uma sentença de morte, porque ninguém espera ouvir isso, Você tem uma caminhada, você tem todo um relacionamento com as pessoas, você busca ser uma pessoa amigável, uma pessoa de bom relacionamento, e aí, de repente, acontece que você é diagnosticada com essa doença, porém, exige tratamento. Então, eu, além de ser mãe de uma criança autista, eu faço tratamento contra a bipolaridade, e, recentemente, no caso, no final do ano passado, fiz um exame de rotina de mamografia, aí foi diagnosticado, mostrou uma alteração no meu resultado. E aí, então, fiz a biópsia aqui em São José mesmo, e aí constou que estava com carcinoma mamário invasivo. E aí, o médico mastologista me orientou que eu deveria fazer meu tratamento no Hospital Pio XII, e aí comecei a fazer o tratamento, fiz as quimioterapias ainda, continuo fazendo, porém, em breve eu devo estar fazendo cirurgia. Eu cheguei a perder o cabelo, mas agora, voltou a crescer, tá voltando aí. E, assim, o mais importante, para mim, que está me ajudando a superar essa fase, é os pensamentos positivos. É manter o foco, confiar plenamente em Deus e acreditar que já deu tudo certo. Existe momentos de desânimo? Existe. Existe, às vezes, pessoas que te botam para baixo? Sim, acontece. Mas a gente não precisa assimilar essas informações, O que importa é a gente confiar em Deus, confiar na nossa capacidade de superação. Então, assim, além dessa situação, eu descobri também que a minha filha é autista. Minha filha, ela está agora com 3 anos e 4 meses, ela frequenta uma escola, uma EMEI, da prefeitura, e ela tem alguns comportamentos, como os especialistas dizem, estereotipado. Às vezes ela anda com os pés na ponta dos pés, mexe com as mãos.
tem uma certa seletividade alimentar. E aí, então, eu levei no neuropediatra. E aí, depois dos relatos que eu disse a ele olhou o relatório da escola, ele viu que ela tem o autismo de nível 3, que é o mais grave, que não fala e que tem um comprometimento no desenvolvimento global. Porém, agora ela está fazendo tratamento pelo convênio. Sei que não é o suficiente, mas pelo menos é um passo inicial para ela melhorar e ela ser uma criança, uma adulta bem-sucedida. Assim espero, e eu sei que muitas mães também têm esse anseio, né? Da mesma maneira também aquelas que são tentantes, que estão aí na ansiedade, querer ter um bebê, não desista. É isso que eu posso deixar de recado. Não desista, que uma hora vai chegar a sua vez de ser mãe. E, Natália, entre as terapias da sua filha e o seu tratamento, como que você lida com essa questão? Porque assim, não é fácil nós levar nossos filhos quase todos os dias em terapia, escola, e ainda você tem que disponibilizar seu tempo para fazer o tratamento, que é a quimioterapia. Como que você está lidando, tanto psicologicamente, como dividindo as suas tarefas entre terapia e o seu tratamento? Olha, boa pergunta. Não é fácil, porque assim, a agenda cresce muito, sempre tem uma novidade, nunca é uma coisa rotineira. Toda semana leva a Alicia, pelo menos de segunda a quarta, nas terapias. Quinta-feira ela vai na fono e sexta-feira ela tem o AE de manhã. E à tarde ela estuda normalmente. Quanto a mim, tenho os meus compromissos no PIO12, tanto a quimioterapia, exame. Aí tem que conciliar os dias juntamente com membros da minha família, que às vezes, por exemplo, a minha mãe tem uma consulta no determinado dia e bate com a data que eu tenho algum exame. Aí, ou ela desmarca, ou eu tenho que desmarcar, depende muito. Mas, assim, é um desafio muito grande, é cansativo, mas eu consigo conciliar. Meus pais, no caso, eles são minha rede de apoio direto. Então, assim, eles me ajudam, me acompanham com a minha filha até a clínica do qual ela faz as terapias dela. Eu fico esperando ela sair, depois levo para casa, ajudo, né, nas necessidades dela, levo para a escola, e aí eu faço outras atividades. De vez em quando faço caminhada, ou às vezes eu vou no médico, ou às vezes faço exame. Então, assim, direto e reto, todo dia tem que olhar o calendário. Se tem alguma coisa, se tem algum exame, se tem alguma, por exemplo, alguma perícia para fazer, que nem do transporte adaptado, ou então do INSS, ou então de alguma outra clínica. Então é assim, aí tem que conciliar. A gente vai tentando e não desanimando. E assim, eu sei que quando você faz a sessão de químio, geralmente o paciente fica bastante debilitado na questão de náusea, questão de mal-estar. E nesse dia você não consegue estar dando essa assistência para ela, porque não é fácil, né? Eu acompanho, eu sou técnica de enfermagem, a gente acompanha vários quadros de pacientes no hospital, e eu vejo que, assim, às vezes muitos internam por causa do mal-estar que fica, né, as plaquetas que abaixam, enfim, tem toda essa questão aí envolvida no paciente. Inclusive a parte psicológica, né? Você tem alguma rede de apoio que te ajuda nessa parte psicológica para você estar enfrentando não só o seu tratamento, mas também a questão das terapias da sua filha, a questão da sua família em todo, né? Você é uma mãe solo, né? Então, nesse caso, você tem que arcar com tudo aí, as preocupações, as terapias, e ainda lidar nessa situação que você se encontra hoje. Sim, exatamente. Então, o psicológico afeta bastante. Por isso que é importante ter pessoas positivas que estejam ao seu redor, amigos que você possa realmente contar, né, e falar da sua vida, o que você está sentindo naquele momento, por exemplo, ansiedade. Aí você procura alguém, você fala, olha, eu estou ansiosa, olha, assim, eu preciso de um apoio, de uma palavra.
Aí a pessoa, né, sendo uma pessoa de confiança, ela vai te transmitir uma mensagem positiva, segurança, vai te motivar, dizendo, olha, Deus é contigo, confia nele, que já deu tudo certo. A maioria das pessoas, pelo menos, elas falam isso para mim, que já deu tudo certo. Desde a descoberta do câncer, as pessoas vêm e falam mensagens positivas. Aí, aquelas que, infelizmente, deixam de oferecer isso, ficam para lá, deixa quieto, que elas vivam a vida delas, que elas sejam muito felizes, né? E que a gente tem que desejar tudo de bom. Uhum. Mas, assim, minha rede de apoio mesmo agora a minha rede de apoio direto é os meus pais. Mas tem uns amigos, sim, que conversam pelo WhatsApp, aí eles falam, perguntam, oi, Natália, tudo bem? Como você está? Como está o tratamento? Aí eu respondo na medida do possível, né? E eles estão confiantes, né? Tem gente até que manda umas mensagens, músicas, assim, espirituais, assim, louvores, né? Para poder dar aquela motivação, para poder dar aquele ânimo, né? Diante desse momento. E porque tem momentos que a gente fica assim muito triste, eu choro, porque, nossa, ver que eu estou assim, que estou enferma, mas que eu sei que estou me recuperando, que a minha saúde está sendo regenerada. E também tem a questão do autismo da minha filha. Minha filha chama-se Alicia. E assim, ela está lá, eu fico de olho, observo o comportamento dela, observo as coisas que ela fala do jeitinho dela, mas ela está se desenvolvendo. Eu fico muito feliz que ela está progredindo. E assim, o psicológico tem que ver o acompanhamento, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. Então, no momento, eu tenho um acompanhamento individual com uma psicóloga lá de Jacareí, porque eu sou servidora pública de lá. E tenho também do CVV, aqui em São José, uma terapia em grupo, que eles fazem a partilha dos problemas, dos desafios, né? Das dificuldades que eles enfrentam, eu também partilho. E está me ajudando bastante a lidar com toda essa situação, porque esse ano, praticamente, 2024, é um ano atípico da minha vida. Mudou muita coisa, muita. Eu posso não ter mudado, assim, aquela mudança... Por exemplo, a gente espera mudar de casa. Nossa, eu vou ter estou namorando, vou casar. Não, é uma mudança relacionada à saúde. É algo que nem sempre as pessoas vê, mas quem está por perto percebe, está acompanhando, vê que realmente a mudança ela é brusca. E não é fácil lidar com toda essa situação, né? E ainda você ter que ter a sua filha em questão, né? Que você tem que estar ali tentando ajudá-la também de todas as maneiras, né? Na questão da terapia, na questão da levar em médico também. E escola, né? Na escolinha também está tendo que levar. E se programar, porque você falou que sua cirurgia está chegando, graças a Deus chegou. Sim. Também vai ser outra programação que você tem que fazer, porque por um tempo você vai ficar internada, você vai ter que passar por um processo cirúrgico aí que é bem invasivo. E aí você vai ter que ter essa preocupação de deixar tudo planejado ali para ela ter alguém que esteja com ela, cuidando dela e fazendo o que você faz, né? Eu fico imaginando aqui que a gente sempre fala que nós pais de criança com deficiência, nós não podemos ficar doentes, né? Nós sempre fala isso aqui, por isso que hoje foi bom a Natália estar aqui para estar nos contando essa história, porque a gente tem medo de ficar doente. E aí, se eu ficar doente, quem que leva meu filho? Principalmente as famílias que não têm nenhuma rede de apoio. A gente pensa, a gente não pode ficar resfriado, a gente não pode ficar de cama, né, que aí você já se preocupa, e quem é que vai levar meu filho na terapia, quem é que vai levar na escola, quem é que vai cuidar? Então, assim, existe essa preocupação dos pais, e o medo de ficar doente, ou até mesmo, né, o medo de partir e deixar seu filho, a gente sempre fala aqui nisso porque essa é a nossa luta, a gente sempre luta para que nossos filhos tenham um mínimo de autonomia, porque só assim a gente vai poder ficar um pouco em paz com nós mesmos. Porque, querendo ou não, nossos filhos são nossos bem maior, né, Natália?
Sim, com certeza, são nossas bênçãos, bênçãos que Deus nos confiou para cuidar deles, para nos dar amor, carinho, orientação, para poder seguir o caminho certo. E realmente você está certa que você falou a questão, por exemplo, que a gente não pode adoecer com um filho autista, né, filho deficiente, porque a gente fica se perguntando, a gente até às vezes fica com aquela cobrança, né? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha filha? O que eu vou fazer com meu filho quando eu estiver internada? Como que vai ser? Então, assim, no caso, os meus pais eles vão olhar minha filha nesse momento que eu estiver fazendo uma cirurgia, tiver alguns dias de recuperação, ainda mais em se tratando de câncer de mama. Aí dizem que você não pode fazer muito esforço físico, não pode levantar peso. Então, isso aí vai ser uma situação que eu vou ter que lidar bem, né? Que eu vou ter que passar por esse processo. E assim, o mais difícil é a criança, né? Entender esse processo, porque eles não entendem. Às vezes vai querer te abraçar, às vezes você vai querer pular no seu colo, e às vezes até que vai querer que você leva na escola e aí você não pode, vai ficar sem dirigir por um tempo, ou às vezes não vai poder acompanhar. Então, assim, seja qual for o enfermo ali, a criança autista, ela não tem essa compreensão. Ah, não, minha mãe agora não pode, ela precisa. Então, a cobrança também é muito pra gente, né? Sim, demais. É muita cobrança e realmente tem essa limitação que, no caso, eu vou ter, né, muitas mulheres, com certeza, que tiver passado por processo de câncer de mama após a cirurgia, não poder levar peso, então, no caso, não vai poder carregar a criança, eu não vou poder carregar minha filha até a porta da escola, até a sala, e isso vai realmente mexer muito com o meu psicológico, com o meu, assim, com o meu interior, né, porque isso parte do coração da gente, né? Ver que a criança, ela chora, que quer o colo da mãe, que quer ser levada até a sala, quer que seja acompanhada. E eu vou precisar desse repouso. Aí meus pais é que vão estar auxiliando, no caso, né, os avós. E, assim, tem que pedir a Deus mesmo, para dar graça para a gente, para poder conseguir lidar com essa fase, com esse desafio, até melhorar, né, completamente a saúde. No meu caso, para eu poder estar tudo ok, tudo cicatrizado, no caso da mama, enfim, todo o procedimento cirúrgico que eu ia passar. E assim vou levando a vida, vou levando como pode. E eu espero que também as outras mães que estão na mesma situação também de enfermidade, que possam ter esse engajamento, que elas possam também ter pessoas, que Deus coloque as pessoas certas no caminho delas, coloque anjos para que ajudem elas a cuidar das crianças, dos seus filhos autistas, seus filhos especiais. Sim, as mães precisam desses anjos, porque a maioria, elas reclamam muito que não tem uma rede de apoio para estar ajudando. Precisamos de mais anjos para nos ajudar. Natália, e a questão das terapias da sua filha? A gente sempre fala aqui, eu mesma sou uma que eu sempre comento aqui, que eu sou meio contra essas terapias de 30 minutos, 2, 3 vezes por semana, que eu acho que é muito caótico para reabilitar uma criança autista, principalmente do nível 3 de suporte na sociedade, porque o autista de nível 3, ele tem muitas questões aí que tem que ser trabalhada, tem que ser olhada, e requer tempo, não é assim, eu vou fazer aquela criança diminuir a estereotipia, de 2 terapias vai diminuir. Não, é um longo percurso até você conseguir diminuir aquele comportamento e tá colocando outro. Então, assim, tem que ter profissionais capacitados, profissionais que têm essa habilidade, essa compreensão. E também é o tempo, né? Cada um tem o seu tempo dessa evolução. Eu sempre falo aqui que o cérebro ele vive em constante aprendizagem. E dentro das terapias da sua filha, você acha que é o adequado para ela, essa terapia que tanto o convênio quanto o SUS oferece hoje para as pessoas com autismo e outras deficiências? Olha, quanto ao SUS, eu não tenho uma opinião formada, porque eu ainda não submeti ela, não passei com um especialista no ramo. Mas eu sei que muitas pessoas
elas reclamam, elas reivindicam um melhor atendimento, que está em falta, ou que às vezes o terapeuta ocupacional, por exemplo, que eu ouvi dizer que tem terapeuta aqui em São José que não é muito solícito, que não é muito educado, e então as mães saem insatisfeitas com o atendimento, e então, assim, dá para perceber que tem algo a melhorar aí, mas eu assim, não tenho uma opinião exatamente profunda, vamos dizer assim, mais específica sobre o atendimento do SUS. Agora, quanto ao convênio, assim, minha filha está sendo assistida pelo convênio da Santa Casa. Eu acredito que está ajudando a melhorar alguns comportamentos dela, por exemplo, de comando. Ela não, eu falava para ela, Alicia, pega a bola para a mamãe, pega aquele brinquedo para a mãe, ela não pegava. Aí agora ela está conseguindo, porém ainda é pouco. Porque lá, no momento, só tem psicopedagoga, mas não tem terapeuta ocupacional. A terapeuta, inclusive, ela se desligou do convênio. Então, assim, já é um profissional a menos, está faltando. Isso aí realmente é algo muito preocupante. Então, tem que haver essa cobrança, tem que haver, assim, cobrança no bom sentido. Tá? Assim, tem que ver essa reivindicação. A gente tem que ir de frente, conversar com a pessoa responsável lá, com a administração da clínica. No caso, eu converso com a pessoa lá que é responsável pela clínica que a minha filha passa, outras crianças também, pelo atendimento das psicopedagogas, né? E aí, assim, ela vai tendo os acompanhamentos. E a pessoa do qual é administradora lá da clínica, ela pelo menos é uma pessoa assim, aberta, a gente conversa, pergunta se tem alguma novidade em relação, por exemplo, a terapeuta ocupacional. Aí ela fala, né, olha, no momento ainda não tem, ainda não chegou, mas a gente já está providenciando. É isso que eu escuto, né, do convênio da minha filha. Agora, eu acredito que realmente os demais, no geral, né, o tratamento, né, o suporte, vamos dizer assim, para os autistas ainda está precário no Brasil. Ainda precisa de mais investimentos, precisa, assim, de pessoas capacitadas para poder atender esse público, para ajudar elas no seu desenvolvimento, principalmente para aplicar o método ABA, para aplicar outras ferramentas tão importantes e necessárias para o desenvolvimento cognitivo global da criança. E também seria muito fundamental se houvesse também para os adultos, que é o público mais atingido neste momento aqui em São José dos Campos, como você bem falou, Hilda. Os autistas, hoje em dia, no município, eles estão bastante abandonados. E a gente sempre fala nos grupos, Natália, que assim, eu sei que os pais, a maioria, prefere pagar um convênio, para não precisar ficar em fila de espera. Aqueles que não têm condições, a gente vê que fica 2, 3 anos para receber um diagnóstico. E as terapias são aquelas terapias que eu acabei de falar para você, bem caótica, 2 vezes por semana, ou terapia em grupo. E existem instituições aqui que atendem uma minoria, que não são todos. E assim, depois que eles crescem, depois dos 7 anos, 8 anos, no município está muito caótico. Aí você não encontra nada. É como se, tipo assim, passou da fase de 6 anos, acabou as terapias para eles. O município acha que eles não precisam ser mais estimulados, que já aprenderam tudo. Mas eles estão errados quanto a isso. Quando eu mostrei aquela foto lá no início, é que assim, tem muitos autistas adultos. Porém, os pais já cansaram de brigar. E hoje os filhos ficam dentro de casa. Sabe lá a situação desses adultos, né, dentro de casa. Porque assim, eles não tiveram o mínimo. Então eles não conseguem trabalhar em grupo. Eles não tiveram terapia. Não ficam em grupo. E aí, se eles não ficam em grupo, as instituições simplesmente não ficam com eles. Eles falam, olha, pai, seu filho não sabe trabalhar em grupo, e aqui o que nós temos é só da assistência, que é da SASC, é para fazer terapia em grupo. E aí eu pergunto para você, o que vai ser dos nossos filhos adultos, né, aqui no município, se eles não teve o mínimo
e depois de adulto também não tem nada para eles. Essa é a nossa maior preocupação e que a gente sempre pergunta e bate aqui essa tecla aqui no programa, porque assim, eu penso que tem que ter uma continuidade, porque assim, como eu disse, o cérebro está em constante aprendizagem e eles vão aprender no seu tempo e espaço, mas eles vão aprender, né? Então, essa é a nossa luta. E assim, não tirando a esperança, também fui uma mãe, tá, Natália? Muito esperançosa. Paguei convênio para minha filha no início, sim, paguei. Também não concordava com as terapias de 30 minutos, porque eu achava muito pouco, porque eu acho que tem que ter mais estímulo aí na pessoa, principalmente do nível 3 de suporte, né? Não que outros não precisam, todos precisam, mas a questão da comorbidade neles são bem mais agustantes, né, do que os outros de nível mais leve. E assim, depois com o tempo eu tentei incluir ela no Sistema Único de Saúde, porque querendo ou não você tem que ter essa mão de via dupla, sabe? Porque você precisa, porque o SUS é para todos, independente se você tem convênio ou não. E aí eu vi essa dificuldade de achar esses profissionais, de encontrar local para atender. Aí quando ela chegou à maioridade, que aí passou do 18 anos, que antes, até o 18 anos, fica no CMDCA, que é aqueles projetos que tem no município, nas instituições. Depois, ela não tem mais nada. E aí você cai naquela pergunta, e aí, o que vai ser do meu filho? Ou da minha filha, ou da pessoa com deficiência? A gente aqui no município estamos assim há muito tempo. Conheço amigas minhas que cansaram de lutar. Então, assim, a gente fala assim, não é para os pais desistir, jamais. Mas a gente quer que isso muda, né? Sim, com certeza. Tem que haver essa mudança. A sociedade, né? Nós, como cidadãos, temos que cobrar as autoridades para que faça acontecer, para que tenha esse... mais engajamento, para que tenha projetos concretos para os autistas, que os pais eles sintam confiança de ver que realmente está acontecendo. Mas se a gente ainda continuar com a mesma administração, e a administração querendo passar a situação por debaixo do tapete, querendo amenizar a situação, tapar o sol com a peneira, aí não tem como, né? Então, assim, tem que haver essa mobilização, né, de nós, pais, avós, parentes dos autistas, para que a prefeitura possa, né, o poder público possa investir políticas públicas relacionadas às pessoas autistas e também a pessoas com deficiência. Que, por exemplo, se me permite falar, a política pública para vacinação. Por que as campanhas de vacinação elas são tão eficazes? Tirando essa época que teve da pandemia, da Covid, que decaiu muito em função de comentários, mas que teve, sim, a vacinação. Antigamente, assim, as vacinas eram todas aplicadas, era, assim, tinha uma campanha mais pesada, vamos dizer assim, era mais chamativa. Por quê? Por causa das políticas públicas que se aplicavam sobre a vacina no Brasil. Então, era mais forte. Agora, tem que ser feito também esse trabalho sobre o autismo, que, assim, como você falou, e nós sabemos, está aumentando muitos casos de autismo no Brasil e eu acredito que no mundo também. Então, é um sinal de alerta para todos nós que tem que haver esse tratamento, tem que haver esse apoio. Inclusive, até eu esqueci de mencionar que na Santa Casa, a minha filha, as terapias dela duram 1 hora. Lá, pelo menos, eles têm esse tempo de 1 hora. Aí tem um dia da semana que ela fica 2 horas. Aí são 2 especialistas diferentes que fazem os métodos, as ferramentas, os utilizo de brinquedos. Né? Agora, eu não sei quantas outras clínicas, por exemplo, Unimed ou Policlin, outros convênios, quais são, que tempo que eles permanecem. Mas, assim, de qualquer forma, é necessário, sim, as políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência, seja ela qual for. Isso precisa urgentemente ser aplicado em nosso país.
Sim, concordo com você. Porque eu sempre escuto uma pessoa falar assim, por que a mãe de autista, quando recebe a notícia que o filho é autista, ela entra em luto? Porque ela pensa assim, agora, onde eu vou levar meu filho? Para onde que eu vou? Não tem rede de apoio. Porque só escuta falar que não tem profissionais, que não tem onde levar, que as terapias são todas caóticas. E aí é quando ela entra em luto. Não, às vezes não é nem porque tem um filho autista, mas porque como eu vou cuidar, né? Se eu não tenho nenhuma rede de apoio, onde eu buscar? Então, e essa questão aí está cada vez aumentando mais, principalmente as deficiências, né? Quando a gente fala não só do autismo, mas o tanto que tem de criança aí com essa dificuldade no aprendizagem, né? Você já viu? O TDAH está aí gritante aí na população. Ah, sim. E nós vemos que as crianças, eles estão passando de ano sem saber o mínimo. E isso é preocupante. Porque não diz que a educação forma cidadãos. E aí, como que a gente vai, cidadão, como que a gente vai, daqui uns dias no futuro, essas crianças estão passando para quarta, quinta, sexta, sétima, sem saber ler, sem saber escrever. E como que vai ser? Aí fora a questão da deficiência do autismo, que você vê na sala de aula, 2, 3, o professor aí dando conta, tentando fazer o máximo que pode, mas é gritante isso. E aí a gente fala, onde estão as políticas públicas do nosso município? O que nós vamos fazer se cada vez está piorando mais? A gente tem esperança de melhora, mas eu falo para vocês, há 21 anos atrás era assim também, não mudou muito não. O que eles fizeram foi colocar, hoje foi terceirizar a escola e colocar pessoas para ficar acompanhando nossos filhos que, sinceramente, não são cuidadores, não são alfabetizadores. Então, é como se estivesse andando atrás dos nossos filhos para dizer que está na escola, para cumprir um currículo, né? Uhum. E isso é muito triste, né? Quando a gente depara com essa dificuldade aí, principalmente as famílias que sobrevivem. Eu falo sobrevive porque realmente hoje em dia é sobreviver com loas, né? Ou você paga uma terapia para o seu filho, ou convênio, né? Vamos dizer o convênio, ou você dá alimento para ele, porque aí você tem que escolher, né? Porque sobrevive com salário mínimo, hoje em dia como as coisas estão tão difíceis, aí a família tem que escolher o que fazer, né? E claro que ela vai dar o alimento para o seu filho. E aí fica essa terapia que nós temos aí, que a mãe fica 3, 4 anos numa fila de espera para esperar um diagnóstico para um neurologista ou um psiquiatra, e quando ela chega lá na terapia de um órgão que tem da prefeitura, o que oferece é 30 minutos, 2 vezes por semana, ou em grupo a cada 15 dias. E aí você depara com isso na sociedade. Uhum. E aí você fala, e agora? Meu filho está crescendo, perdendo a plasticidade cerebral, em vez de melhorar, está ficando pior, porque assim, eles crescem e as comorbidades aumentam, chega a puberdade, que é uma fase muito difícil, aí as crianças, nossos adolescentes acabam tendo que ir para um hospital psiquiátrico, muitas vezes, né? Uhum. E a família acaba sofrendo com isso. Essa é a nossa história hoje aqui no município. Não sei se é de todas as famílias, porque é aquilo que a gente estava falando nos bastidores, Natália, quando a diferença de quem tem condições financeiras, se você pegar cientificamente, é comprovado, se você pegar 2 autistas, um que tem condições financeiras e o outro que não tem, aquele que teve mais tratamento, mais intervenção, ele evolui. Ele cresce, ele se torna um autista funcional. Dependendo da intervenção, ele se torna um autista funcional. Sim. E aquele que não teve? A gente sabe essa diferença. Você também deve imaginar isso aí, né? Uhum. Sim, eu imagino, porque se tem isso, se tem pessoas que... se tem autistas que têm uma boa evolução e porque os pais pagaram, é porque eles têm condições de pagar. Infelizmente. E aí acaba que... Felizmente, assim, que acaba surgindo uma desigualdade financeira, né? Então, assim, enquanto uns podem pagar aquele tratamento, aí, devido àquele valor, aqueles que recebem menos, aí
são prejudicados. Aí tem que recorrer ao SUS, tem que recorrer a outras alternativas de tratamento, ou então vai pesquisar no Google alguma coisa a respeito. Eu acho assim que é válido a gente pesquisar informações, mas agora de aplicar o tratamento, aí já é uma questão, acho que é muito pessoal, né? Que tem gente, eu já ouvi dizer que tem gente que olha na internet, até mesmo tem terapeuta que fala, olha, pesquisa no Google e aí você pode aplicar o método com a sua filha e aí você não vai precisar gastar tanto. Eu prefiro que um especialista faça isso para minha filha, né, de aplicar os tratamentos, o método ABA, do que eu pesquisar, porque assim, por eu não estar habilitada para isso, então eu posso, às vezes, digamos, pode aumentar um pouco a dificuldade dela, de aprendizado, de processo. Em vez de melhorar, pode acabar piorando o quadro, vamos dizer, né? Porque assim, nem tudo você pode ir no Google, porque muitas vezes tem que ter ali um conhecimento. E outra, eu sempre falo aqui que nós, em primeiro lugar, somos pais. Então, seja autista, ou seja com qualquer outra deficiência, ou com qualquer outro transtorno, a criança, o adolescente, o adulto, vai nos ver como mãe. Então, é aquele vínculo de mãe e filho. É diferente da criança e do terapeuta. Ele vai ver o terapeuta com outro olhar. Então, às vezes, o que o terapeuta consegue fazer, você não consegue como mãe. Então, isso acontece muito. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É isso que eu estava querendo dizer. Que, como mãe, a gente pode não conseguir fazer a mesma função, o mesmo tratamento que o terapeuta, que já é capacitado, faz. Verdade. Então, a Célia, nossa amiga que está aqui no chat, falou assim, Natália, também não temos parques adaptados para os autistas adultos, nem para outras deficiências adultas. A gente enfrenta isso também, viu? Hoje eu não posso mais ir no parque com a minha filha, porque assim, ela já é grande, já é uma adulta, e ela quer balançar. A mentalidade dela ainda é de criança. Ela quer brincar. Só que os brinquedos não são mais adaptados a ela. Então, não tem como eu colocar ela no brinquedo, porque ela pode ou quebrar o brinquedo ou se machucar. E aí, o que cabe? A gente cabe não indo nos parques, porque não são adaptados para eles. Tem isso também. Aí a gente fala, cadê a acessibilidade, né? Uhum. Exatamente. Um abraço para a Célia. Eu lembro que ela comentou a respeito dessa situação, que a filha dela quer ir no parquinho e aí ela quer brincar. Então, imagina quantos adultos, outros jovens, adolescentes querem estar nesses lugares divertidos, né, que são para as crianças, e eles querem ir, mas não podem por conta da estatura, por conta do peso, por conta, né, da sua integridade física, né, e que pode quebrar os brinquedos. Então, é algo também que a prefeitura, os órgãos públicos poderiam investir, também fazer um parque específico para os autistas e adultos. Os cadeirantes, né, que muitas vezes também quer balançar, as crianças, né, que precisa da cadeira de roda para se locomover, ter alguma coisa que encaixa ali para eles poderem também estar usando desse benefício que seria o parque, né? Sim, exatamente. Então, se acontecer isso, vai favorecer muito os jovens, os adultos, autistas, que querem se divertir, né? Eles são crianças, de repente tem uma mentalidade, como você falou, uma mentalidade mais de criança, outros têm uma mentalidade já um pouco mais evoluída, mas que querem se divertir. Então, tem que haver esse entretenimento. Ou até, quem sabe, uma instituição privada, né, iniciativa, como diz, particular, algumas empresas se unirem e fizerem uma ação social, um projeto que possa construir uma praça voltada para eles, também será válido, também vai beneficiar muitas famílias e essas pessoas também. Isso chamamos de inclusão, né? Incluí-los.
Quero agradecer aqui as pessoas que estão no chat, a Carol, a Célia, Fábio Henrique, tá? Falou que, Nath, você é incrível, tá bom? Obrigada. A Gardênia, que não pôde estar aqui com a gente hoje, que teve um compromisso. A Juliana também teve um compromisso, não pôde estar aqui. E nosso programa está quase acabando, tá? Foi um prazer enorme, Natália, ter você aqui, falando seu relato. Eu sei que não é fácil. A gente tem que ter sempre pensamentos positivos. Primeiramente, agradecer a Deus pelos benefícios e pelas dificuldades. Porque se a vida fosse feita só de mares e flores, não teria graça também, né? Então, a gente está nesse mundo, a gente tem que vencer os obstáculos que vai nos colocando. E viver um dia de cada vez. Porque eu acho que, assim, a gente vive o hoje. O amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Natália, você quer deixar algum recadinho aí para as famílias, para as mães que, às vezes, estão passando as mesmas dificuldades que você, está enfrentando as mesmas dificuldades, às vezes não as mesmas, mas parecidas, e que, às vezes, não acha esperança, olha para frente e não vê nenhuma luz no fim do túnel. E, assim, deixa uma palavra aí de força para essas pessoas também. Bom, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e desejar para todas as mães, para os familiares dessas pessoas, crianças autistas, que não desanimem, que confiem em Deus, que se alimentem de pensamentos positivos, afirmações positivas. Tem muitas afirmações que vocês podem pesquisar no YouTube, da Louise Hay, por exemplo. Ela fala muito sobre afirmações positivas. Vocês podem pesquisar também de outros mentores que falam, né, de aperfeiçoamento pessoal. Eu pesquiso muito sobre isso. Por exemplo, Pode falar algum? Pode. Então, tá. Por exemplo, tem o William Sanches, que fala muito sobre prosperidade, sobre afirmações positivas. Renata Fornari também, que ela é aplicadora do método da Louise Hay no Brasil. Então, eles têm me ajudado bastante nessa fase. E também busco muito a Deus, assisto as missas, eu assisto a Canção Nova também para me abastecer, escuto pregações. Enfim, independente da religião que vocês tiverem, busquem a Deus, busquem as orações, que vão confortar bastante. Confie apenas assim nas pessoas que realmente querem o seu bem. Não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa, porque às vezes aquela pessoa que se faz de amiga, ela pode te contrariar depois, mais à frente. Fora isso, sejam fortes, tenham coragem, acredite que essa situação vai mudar. A gente vai conseguir. E é isso. É isso aí. É isso aí. Também quero agradecer também a participação aqui da Joyce Rodrigues. Tá, Joyce? Vocês que estiveram aí no chat, aqueles também que não estão, tá, que estão nos assistindo aí, de todos os lugares, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aí nos acompanhando. A gente está aqui sempre falando sobre a inclusão, né, de estar incluindo essas pessoas com deficiência no meio social, e a luta continua. E, Natália, parabéns para os seus pais aí que dão maior força para você. Se você quiser mandar um abraço para os seus pais também, falar para eles um agradecimento, porque assim, não é qualquer pessoa que tem essa rede de apoio, tá? Que Deus abençoe muito sua família, que Deus te abençoe muito, que te dê muita força aí para vencer essa batalha. Olha, realmente é uma batalha. Então, assim, quem me conhece sabe que eu tenho uns desafios, às vezes tenho alguns contratempos com eles, mas eles me ajudam. Então, obrigada, meu Deus, obrigada aos meus pais, por me ajudarem a cuidar da minha filha, que vocês amam tanto, a netinha de vocês. E eu sou muito grata a Deus por ter gerado a Alicia e ter dado mais uma neta para vocês com um motivo de alegria. E sou grata por ser mãe dela, independente de qualquer coisa, eu a amo, aceito como ela é. E isso é muito bom, porque eu costumo falar que nossos filhos é nosso bem maior, né? E independente do diagnóstico,
nós vamos amá-los. Eu agradeço a todos vocês e um feliz resto de sábado e fique com Deus até sábado que vem, se assim Deus nos permitir. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.